na cabecinha da polícia. E nós fazemos o contrário. Bandido de fuzil que não se entrega, a polícia vai atirar para matar, porque não há outra alternativa. Qualquer lugar do mundo, bandido de fuzil, em qualquer lugar é terrorista e morre se não se entregar. O recado está dado, se quiser ser submetido ao processo de julgamento, tem que se entregar, bandeira branca. E não é isso que eles fazem. Eles atiram nos policiais. E eu convido a deputada Talíria a participar do próximo enterro espero eu que não aconteça, mas o próximo enterro de um policial e ter que dizer para a família a perda que eles tiveram daquele filho querido que foi atingido mortalmente. Nós temos um agora lá, deputada Talíria, no hospital, sem o braço, ele está sem o braço hoje, um policial, porque foi atingido por um fuzil. E não foi... Eu posso falar? Deputada, por favor, o governador veio como convidado para participar do audiência, não veio aqui para ser agredido, inquirido dessa forma. A gente tem chacinas do Brasil inteiro. E, senhor governador, a solução que o senhor apresenta é vamos encarcerar mais, vamos prender mais. Ao invés de vamos investigar mais os homicídios, vamos investigar a milícia que apoia os seus seguidores, que a sua base tem bastante relação. Por que o senhor não fala da milícia? Porque a diferença da milícia entre milícia e tráfico de drogas é que a milícia tem braço no Estado, elege senadores, presidentes, governadores e domina regiões com 2 milhões de pessoas no território do Rio de Janeiro. Eu acho, e eu termino nesse 1 minuto meio que me resta, que é grave o momento que a gente está vivendo e a democracia, quando se refere a encarceramento e a segurança pública, tem sido violada de diferentes formas. Porque bandido, senhor governador, é quem descumpre a lei, certo? E o senhor considera, de fato, que o senhor está dentro da lei quando fala que tem mesmo que atirar na cabecinha? O senhor, como ex-juiz, deveria conhecer a legislação brasileira e saber que não há pena de morte no Brasil. O senhor se considera alguém dentro da lei quando comanda pessoalmente uma operação policial que atira sobre uma tenda evangélica, senhor governador, podendo matar favelado negro, que é morto pela expressão da sua política de morte, que é essa política que o senhor vem empreendendo no Rio de Janeiro, ao invés, seu governador, de ir atrás de milícias, de milicianos que dominam com braços no Estado o território brasileiro. O senhor acha que está dentro da lei, seu governador? O senhor acha? É o meu tempo. Eu gostaria de ter o meu tempo. Eu tenho. Regimentalmente. Tem que manter a ordem. Regimentalmente. A investigação que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro é a melhor investigação do Brasil. Convido o senhor a conhecer o nosso Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Tráfico de Armas e de Drogas, que hoje está fazendo um trabalho fantástico e, inclusive, deputada Talíria, os resultados que nós estamos obtendo hoje na investigação contra a máfia das milícias é o melhor do Brasil. Nós saímos de 5% da elucidação dos crimes de homicídios para 25%. Nós investimos na investigação qualitativamente, pela experiência minha como magistrado federal, na investigação da lavagem de dinheiro. Sem tirar o dinheiro daqueles que financiam o tráfico de armas e de drogas, efetivamente o combate nas comunidades, que é as que mais sofrem com o terrorismo que lhes é imposto, não pelos favelados, pelos pretos, esses são estudantes, são trabalhadores, são gente do bem, mas o que tem na comunidade são terroristas, são pessoas que optaram pelo crime organizado e estão ali dominando o território, dominando aquelas comunidades. Ao largo da investigação que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro, que ressalto, a melhor do Brasil, está dando resultado, nós estamos investindo numa polícia ostensiva com qualidade. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem menos 15 mil homens do que deveria tê-lo. E nós estamos hoje com 3 mil novos policiais em formação, uma formação de 10 meses, uma formação com ética, com transparência. Agora, infelizmente, o combate é inevitável. O que nós temos hoje nas comunidades do Rio de Janeiro são terroristas, são pessoas financiadas pelo tráfico de armas, de drogas, dominando o território, causando terror naquelas comunidades, cooptando jovens, estuprando pessoas inocentes e atingindo as famílias e destruindo os lares. Esse tipo de crime não há como combater se nós não enfrentarmos. É preciso tirar.
há um indicativo que há mais de 100 mil fuzis no Rio de Janeiro. E isso não é fabricado no Rio de Janeiro. Ontem foi apreendido um fuzil com a bandeira dos Estados Unidos, do Exército Americano. Então, o tráfico de armas e de drogas hoje tem que ser combatido com investigação, com inteligência, e nós estamos investindo nisso e convidando a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para trabalhar nesse mesmo sentido. Agora, o terrorismo que hoje tem na comunidade, se nós não a enfrentarmos, nós vamos lá para prender. Porque muitas vezes a guerra das facções é que faz vítimas inocentes. E nós queremos defender essas pessoas que votaram em mim. Eu tive uma expressiva votação nas comunidades, exatamente porque quero livrá-los desse karma, desse terrorismo que hoje atinge essas comunidades. Mas esses bandidos que hoje estão com as armas na mão, que não querem se entregar, eles atiram na comunidade, matam crianças, matam jovens, e eles praticam os atos de agressão muito maiores que a polícia. A polícia, quando é chamada, ela vai com técnica para o enfrentamento. E nós vamos proteger cada vez mais a população, as crianças nas escolas, as pessoas que estão nas ruas, orientando-as como elas devem se comportar em razão desse confronto que hoje nos é imposto pela própria comunidade terrorista que hoje está ocupando as nossas favelas. E, a par disso, o nosso programa de atendimento às comunidades de cidade, vai levar saneamento, vai levar abertura de ruas, vai levar coleta de lixo. Nós temos um grande programa que nunca foi feito no Rio de Janeiro, que é olhar para as comunidades. Se gastou dinheiro com a corrupção em vários pontos, mas não se gastou dinheiro com o pobre. E nós temos esse programa para melhorar as comunidades. E tirar dessas comunidades esse terrorismo que hoje está lá e está fazendo essa violência contra o nosso povo. Então, a nossa polícia do Rio de Janeiro, ela não é uma polícia de enfrentamento, de extermínio, é uma polícia de salvação daquela comunidade que hoje está tomada pelo terrorismo. E nós estamos fazendo esse trabalho, reduzindo sensivelmente os índices de criminalidade e conseguindo efetivamente fazer com que nós tenhamos, né, condições... Não, eu fui fazer o reconhecimento junto com o prefeito daquela região para fazer o comunidade de cidade. Aquilo não era uma tenda evangélica, desculpa, quem falou isso para o senhor falou errado. Aquilo era uma posição de atirador de elite, com um banquinho para atirar na polícia, aí sim, na cabecinha da polícia. E nós fazemos o contrário. Bandido de fuzil que não se entrega, a polícia vai atirar para matar, porque não há outra alternativa. Qualquer lugar do mundo, bandido de fuzil, em qualquer lugar é terrorista e morre. Se não se entregar, o recado está dado, se quiser ser submetido ao processo de julgamento, tem que se entregar, bandeira branca, e não é isso que eles fazem. Eles atiram nos policiais. E eu convido a deputada Thalíria a participar do próximo enterro espero eu que não aconteça, mas o próximo enterro de um policial e ter que dizer para a família a perda que eles tiveram daquele filho querido que foi atingido mortalmente. Nós temos um agora lá, deputada Thalíria, no hospital, sem o braço, ele está sem o braço hoje, um policial, porque foi atingido por um fuzil. E não foi... Eu posso falar? Deputada, por favor, o governador veio como convidado para participar de uma audiência, não veio aqui para ser agredido, inquirido dessa forma. Eu vou passar até por 4 minutos para vocês, mas se houver algum outro líder, eu vou passar a palavra para a mesa e depois eu vou abrir o prazo para novos líderes falarem e os parlamentares presentes inscritos. Com a palavra, deputada. Presidenta, não sei, pelo economia processual, acho que poderia juntar já meu tempo de inscrição e tempo de líder. Fique à vontade, mas acho que seria o ideal. Obrigada, presidenta. Bem, primeiro, acho que há uma construção muito equivocada sobre o papel da audiência de custódia, que nada mais é, num país com essas marcas que inclusive estão expressas do que são os presídios brasileiros, do que é, senhor governador, o modelo de segurança pública do Rio de Janeiro, nada mais é do que um instrumento para garantir a legalidade da prisão. Seja por meio do acesso ao direito à defesa, que muitas vezes os presos só têm, às vezes anos depois. Aliás, tem um caso no Rio de Janeiro do Rafael Braga, que foi preso numa manifestação com um pinho-sol na mão, que está até agora em prisão domiciliar. Seja para garantir esse acesso à defesa, que a gente sabe bem que quem é pobre, negro, num país com essas marcas, não tem esse acesso, como os colarinhos brancos bandidos, que muitas vezes não são nem responsabilizados, e para esses eu não vejo o senhor dizer que bandido bom, bandido morto. Nem acho que para esses é esse o lema, porque eu sou, diferentemente do senhor governador, acho que a gente tem que fazer cumprir a lei. A audiência de custódia é para combater, sim, torturas e maus tratos, que mesmo aqueles que cometem violações à lei têm esse direito garantido por lei. Veja, no Rio de Janeiro, lá na favela do Falé, a gente teve, como resultado de uma operação do Estado, sinais de tortura, sinais de fuzilamento, assim como na chacina do Salgueiro e São Gonçalo. É preciso garantir a lei. A audiência de custódia é instrumento para isso. Segundo, aos senhores expositores, e reforço que é muito importante a gente conversar sobre esse tema, não se está inventando a roda. Eu tenho visto várias proposições que tramitam nessa casa que violam
acordos internacionais, dos quais o Brasil, mesmo que tardiamente foi falado pela mesa, foi signatário, como o Acordo de São José. Não dá pra gente achar que o parlamento pode desfazer esses acordos. Assim, sem pautá-lo e dizer, inclusive, causando problemas com a comunidade internacional, não queremos mais esses acordos. É isso que o Brasil quer, sair de acordos que são garantidores dos direitos humanos. Olha, me impressiona o novo, que na verdade é a expressão da mais velha política. Eu tenho saudade dos liberais garantidores dos direitos humanos, que não se trata de esquerda ou direita nesse caso, direitos humanos são fronteira entre democracia e barbárie. Então o Congresso não pode passar por cima de acordos dos quais o Brasil é signatário, que tem a de custódia como elemento importantíssimo. O STF, aliás, já reconheceu que vivemos num estado inconstitucional nos presídios brasileiros. Não podemos ignorar isso. Fala-se que os homicídios não se prendem, os homicidas, mas prendemos mal, temos a terceira população carcerária em números absolutos do mundo, sendo que 40% são presos provisórios. Veja, ficam quanto tempo às vezes sem serem julgados. A gente tem questões de tuberculose, pneumonia. Aliás, o Rafael Braga, se não me engano, hoje é vítima de tuberculose adquirida a partir de uma prisão injusta nesse sistema penal seletivo que os senhores muitas vezes defendem, violando inclusive a lei. Penso que, de forma demagógica, a gente está caminhando na contramão da democracia. E eu tenho meu papel, sou uma pessoa de esquerda, mas eu estou falando de democracia. Eu estou falando de garantir e aprofundar o Estado democrático de direito. E a gente tem feito isso, destruindo instituições que são essenciais para garantir a democracia, senhores deputados. Por exemplo, o esvaziamento do mecanismo de combate à prevenção à tortura. A situação dos presídios no Ceará, e foram negados inicialmente a ida para se verificar o que acontece no Ceará. A gente tem chacinas no Brasil inteiro. E, senhor governador, a solução que o senhor apresenta é vamos encarcerar mais, vamos prender mais. Vamos investigar mais os homicídios, vamos investigar a milícia que apoia os seus seguidores, que a sua base tem bastante relação. Por que o senhor não fala da milícia? Porque a diferença entre milícia e tráfico de drogas é que a milícia tem braço do Estado, elege senadores, presidentes, governadores e domina regiões com 2 milhões de pessoas no território do Rio de Janeiro. Eu acho, e eu termino nesse minuto meio que me resta, que é grave o momento que a gente está vivendo e a democracia, quando se refere a encarceramento e a segurança pública, tem sido violada de diferentes formas. Porque bandido, senhor governador, é quem descumpre a lei, certo? E o senhor considera de fato que o senhor está dentro da lei quando fala que tem mesmo que atirar na cabecinha? O senhor, como ex-juiz, deveria conhecer a legislação brasileira e saber que não há pena de morte no Brasil. O senhor se considera alguém dentro da lei quando comanda pessoalmente uma operação policial que atira sobre uma tenda evangélica, senhor governador, podendo matar favelado negro que é morto pela expressão da sua política de morte, que é essa política que o senhor vem empreendendo no Rio de Janeiro, ao invés, senhor governador, de ir atrás de milícias, de milicianos que dominam com braços do Estado o território brasileiro. O senhor acha que está dentro da lei, senhor governador? O senhor acha que eu gostaria de ter o meu tempo. Eu tenho, regimentalmente, o tempo. Com licença, primeiro volte meu tempo, por gentileza, senhora presidenta. Segundo o regimento, a senhora pode perguntar à assessoria, a gente não precisa se ater numa audiência pública. Eu tenho a liberdade de falar como parlamentar e assim seria. Eu queria que meu tempo fosse retomado nos 30 segundos que me restavam. O senhor considera que está dentro da lei, senhor governador, quando diz que tem mesmo que jogar míssil em favela? E por fim, já que o senhor não respondeu a 2 ofícios do presidente Rodrigo Maia, já que o senhor não respondeu ao ofício da bancada do PSOL, eu queria saber se além do senhor defender política de segurança pro povo de morte, se o senhor acha natural numa democracia não responder sobre tentativa de assassinato, planejamento de assassinato parlamentar do seu Estado eleito. Agora eu vou passar a palavra ao governador. Witzel por 3 minutos. Agora eu vou passar a palavra ao governador Witzel por 3 minutos. Muito obrigado. Primeiro quero cumprimentar o deputado Paulo Teixeira, a deputada Thalíria. Muito obrigado pelas indagações. Convidar o deputado Paulo Teixeira, que não é do nosso estado, para conhecer o trabalho que nós estamos fazendo. Quando eu disse a necessidade de se criar mais presídios, é porque realmente os presídios no Brasil são verdadeiras masmorras, na sua grande maioria. Não há sistema penitenciário que possa dar jeito na transformação daquele que é preso se ele não for adequado. Então, a minha proposta é que nós tenhamos um sistema penitenciário eficiente, senão o sistema não vai funcionar. A investigação que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro é a melhor investigação do Brasil. Convido o senhor a conhecer o nosso Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Tráfico de Armas e de Drogas, que hoje está fazendo um trabalho fantástico e, inclusive, deputada Thalíria, os resultados que nós estamos obtendo hoje na investigação contra a máfia das milícias é o melhor do Brasil. Nós saímos de 5% da elucidação de crimes de homicídios para 25%. Nós investimos na investigação qualitativamente, pela experiência minha como magistrado federal, na investigação da lavagem de dinheiro. Sem tirar o dinheiro daqueles que financiam o tráfico de armas e de drogas, efetivamente, o combate nas comunidades, que é as que mais sofrem com o terrorismo que lhes é imposto, não pelos favelados, pelos pretos. Esses são estudantes, são trabalhadores, são gente do bem, mas o que tem na comunidade são terroristas, são pessoas que optaram pelo crime organizado e estão ali dominando o território, dominando aquelas comunidades. Ao largo da investigação que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro, que é, ressalto, a melhor do Brasil, está dando resultado, nós estamos investindo numa polícia ostensiva com qualidade. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem menos 15 mil homens do que deveria tê-lo. E nós estamos hoje com 3 mil novos policiais em formação, uma formação de 10 meses, uma formação com ética, com transparência. Agora, infelizmente, o combate é inevitável.
O que nós temos hoje nas comunidades do Rio de Janeiro são terroristas. São pessoas financiadas pelo tráfico de armas, de drogas, dominando o território, causando terror naquelas comunidades, cooptando jovens, estuprando pessoas inocentes e atingindo as famílias e destruindo os lares. Esse tipo de crime não há como combater se nós não enfrentarmos. É preciso tirar. Há um indicativo que há mais de 100 mil fuzis no Rio de Janeiro. E isso não é fabricado no Rio de Janeiro. Ontem foi apreendido um fuzil com a bandeira dos Estados Unidos, do Exército Americano. Então, o tráfico de armas e de drogas hoje tem que ser combatido com investigação, com inteligência, e nós estamos investindo nisso e convidando a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para trabalhar nesse mesmo sentido. Agora, o terrorismo que hoje tem na comunidade, se nós não a enfrentarmos, nós vamos lá para prender. Porque muitas vezes a guerra das facções é que faz vítimas inocentes. E nós queremos defender essas pessoas que votaram em mim. Eu tive uma expressiva votação nas comunidades, exatamente porque quero livrá-los desse karma, desse terrorismo que hoje atinge essas comunidades. Mas esses bandidos que hoje estão com as armas na mão, que não querem se entregar, eles atiram na comunidade, matam crianças, matam jovens e eles praticam os atos de agressão muito maiores que a polícia. A polícia, quando é chamada, ela vai com técnica para o enfrentamento. E nós vamos proteger cada vez mais a população, as crianças nas escolas, as pessoas que estão nas ruas, orientando-as como elas devem se comportar em razão desse confronto que hoje nos é imposto pela própria comunidade terrorista que hoje está ocupando as nossas favelas. E, a par disso, o nosso programa de atendimento às comunidades, comunidade de cidade, vai levar saneamento, vai levar abertura de ruas, vai levar coleta de lixo. Nós temos um grande programa que nunca foi feito no Rio de Janeiro, que é olhar para as comunidades. Se gastou dinheiro com a corrupção em vários pontos, mas não se gastou dinheiro com o pobre. E nós temos esse programa para melhorar as comunidades. E tirar dessas comunidades esse terrorismo que hoje está lá e está fazendo essa violência contra o nosso povo. Então, a nossa polícia do Rio de Janeiro, ela não é uma polícia de enfrentamento, de extermínio, é uma polícia de salvação daquela comunidade que hoje está tomada pelo terrorismo. E nós estamos fazendo esse trabalho, reduzindo sensivelmente os índices de criminalidade e conseguindo efetivamente fazer com que nós tenhamos condições... Não, eu fui fazer o reconhecimento junto com o prefeito daquela região para fazer o comunidade de cidade. Aquilo não era uma tenda evangélica, desculpa, quem falou isso para o senhor falou errado. Aquilo era uma posição de atirador de elite com um banquinho para atirar na polícia, aí sim, na cabecinha da polícia. E nós fazemos o contrário. Bandido de fuzil que não se entrega, a polícia vai atirar para matar, porque não há outra alternativa. Qualquer lugar do mundo, bandido de fuzil, em qualquer lugar é terrorista e morre. Se não se entregar, o recado está dado, se quiser ser submetido ao processo de julgamento, tem que se entregar, bandeira branca, e não é isso que eles fazem. Eles atiram nos policiais. E eu convido a deputada Thalíria a participar do próximo enterro espero eu que não aconteça, mas o próximo enterro de um policial e ter que dizer para a família a perda que eles tiveram daquele filho querido que foi atingido mortalmente. Nós temos um agora lá, deputada Thalíria, no hospital, sem o braço, ele está sem o braço, hoje, um policial, porque foi atingido por um fuzil. E não foi... Eu posso falar? Deputada, por favor, o governador veio como convidado para participar de uma audiência, não veio aqui para ser agredido, inquirido dessa forma. Vossa Excelência teve o tempo para falar, agora a palavra está com o governador, que será respeitado nessa CCJ. Bom, só para dizer o seguinte, nós temos um policial agora, deputado Daniel Silveira, que está perdendo o braço, porque tomou um tiro de fuzil. Mas não foi um tiro de fuzil de nenhum favelado, nenhum preto, nenhum pobre, foi o tiro de um terrorista, que é esse que nós estamos combatendo. E esse policial hoje não recebeu a visita de nenhum parlamentar do PSOL para a sua família, para poder dizer para ele que ele vai ter também um tratamento de acolhimento em razão do serviço prestado. Temos policiais perdendo um pedaço da cabeça, nós temos famílias destroçadas dos policiais. E o que nós estamos fazendo é só abrir os olhos, né? Nós estamos salvando a população pobre. Nós, efetivamente, estamos fazendo o trabalho que a polícia tem que fazer e a segurança pública. E quero só, para finalizar, dizer o seguinte:
Concordo com aqui foi dito recentemente pelo deputado Luiz Flávio Gomes, meu querido professor, de que a audiência de custódia ela precisa ser aperfeiçoada. Os direitos humanos, eles previstos no Tratado de São José da Costa Rica, exigem um transcurso processual mais célere e nós criamos mais uma etapa processual. Essa etapa processual torna o processo mais lento. O que nós precisamos fazer é concentrar os atos processuais, fazer com que o Ministério Público tenha condições de investigar qualquer tipo de tortura que venha acontecer e não o juiz, que não é o papel do judiciário investigar nada. O papel do judiciário é julgar. E o Ministério Público tem esse papel de custos legis e fiscal da atividade policial. Com isso, aperfeiçoamos o sistema, né? Me parece um momento importante para que nós possamos avançar nesse sentido e conseguir maior celeridade do julgamento dos processos criminais. E o sistema todo tem que funcionar. Não é possível a polícia que não investigue com qualidade, uma polícia ostensiva que não enfrente com contundência o crime organizado, não tenha celeridade e o sistema prisional não funcione. Se isso acontecer, teremos efetivamente um momento diferenciado na história do Brasil, que eu tenho certeza que eu vou colaborar, e Vossa Excelência está convidado a conhecer a melhor polícia do Brasil, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e me perdoem, eu estou fazendo aqui uma provocação aos demais colegas, e a nossa Polícia Militar, as únicas secretarias despolitizadas do Brasil, e as nossas polícias são independentes. É o modelo e o legado que nós vamos deixar para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, governador. Deputado, por favor, eu gostaria de registrar a presença aqui do senhor Otávio Leite, que é secretário de Turismo, do Estado de Turismo do Rio de Janeiro, colega parlamentar, deputado, e que nos honra aqui com a sua presença. Muito obrigada, deputado. Passo a palavra agora ao doutor Jaime de Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados da MB, para falar por 3 minutos. Obrigado, Tá funcionando? Obrigado, deputada. Muito mais agora para agradecer. Achei que tivemos uma oportunidade muito rara e única aqui de ouvirmos as mais variadas posições. Eu só reforço a fala um pouco do nosso aqui governador e do Luiz Flávio Gomes numa questão técnica, que me parece que a Casa precisa considerar. É que o artigo 49 da Constituição, ele garante ao Congresso Nacional a possibilidade de sustar atos do Poder Executivo e não do Poder Judiciário. Eu estou trazendo só uma questão técnica para ser considerada e avaliada, porque o que nós estamos vendo aqui é assim, parece que há, pelo menos na maioria, um certo consenso sobre a possibilidade de você aperfeiçoar a audiência de custódia. Isso é importante, né? O Código de Processo Penal é, a meu juízo, o melhor local para levarmos essa discussão, e o relator estava aqui, não sei se ele foi reconduzido, mas o João Campos, que era o relator, e havia uma comissão de trabalho muito atuante no ano passado, e nós temos condições de avançar com relação a isso. A competência do artigo 49, né, no inciso 11, ela diz, no que diz respeito a zelar pela preservação, não é a mesma coisa que sustar os atos do Judiciário, e o CNJ integra o Poder Judiciário, dentro da estrutura constitucional. De maneira que o que se pode fazer, eu acho que o que se poderia fazer era levar justamente ao Supremo essa discussão sobre este ato. Agora, a Casa Parlamentar, a Casa Legislativa, ela tem condições de aperfeiçoar por legislação específica ou pelo Código de Processo Penal essa questão da audiência de custódia. Eu trouxe apenas o pensamento recente da magistratura sobre o tema e trago também essas considerações a respeito do veículo e do caminho adequado, governador e parlamentares, a respeito dessa resolução do CNJ. O que nós vimos aqui é que as questões se transbordaram um pouco, né? Nós temos vários assuntos na área criminal, sistema penitenciário, mas a audiência de custódia,
ela pode sim ser aperfeiçoada. Nós somos um país que não temos muitos recursos, já termino, nós não temos tantos recursos e podemos aproveitar os atos, dando um pouco mais de efetividade a ele, foi o que nós tentamos trazer aqui. Então, deixo só, e até já encerro aqui as minhas considerações, apenas reforçando esse aspecto. Sobre a questão legal da possibilidade de revogação de um ato do CNJ que não me parece adequado via decreto, numa análise aqui da Constituição, vou encaminhar isso para a comissão, esse pequeno estudo que nós fizemos, já encaminhei a pesquisa, entrego a pesquisa a quem mais desejar, porque é um trabalho que foi muito extenso na magistratura, e coloco a associação à disposição para prosseguirmos nesses debates junto à comissão, ao parlamento, para que a gente possa avançar com relação a isso. Muito obrigado, deputada, por mais essa oportunidade. Muito obrigada, doutor Jaime. Passar a palavra agora ao senhor Pedro Paulo Coelho, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, em seguida ao senhor Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manifestaram a intenção de falar agora. Os demais integrantes da mesa preferem falar após ouvirem mais deputados. Bom, já é boa tarde, acho que foi um debate muito enriquecedor. A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos reafirma a importância da audiência de custódia, e muito bem lembrada, como um verdadeiro marco civilizatório. E eu acho que aqui pode ser uma oportunidade para a gente debater, sim, e eu acho que vamos buscar um consenso quanto a isso, o aperfeiçoamento da audiência de custódia. Práticas, por exemplo, de um médico legista no ambiente a ser realizada a audiência de custódia, serviço social para que aquela pessoa custodiada, que às vezes é usuário de drogas, precisa de um atendimento num CAPS-AD de álcool e drogas, ser atendido, porque é dever do Estado dar esse tipo de atendimento. E avançar em políticas de estrutura de todo o sistema de justiça penal. Como falado, acho que quase todos os deputados falaram do problema da investigação no Brasil. O Brasil não investiga. E não é para culpabilizar os agentes, pelo contrário, pela falta de estrutura da investigação. Eu trago diversos exemplos, e eu fiz, além de várias audiências de custódia, como titular do júri do Espírito Santo, fiz mais de 200 júris, e as investigações, principalmente da população mais pobre, eram muito precárias. Faltam estruturas, falta capacidade, falta pessoal na equipe técnica de peritos e exames simples que poderiam elucidar um crime. Eu dou o exemplo do exame de microcomparação balística, que é basicamente comparar a bala que alvejou a pessoa com a arma detida, porque cada arma dispara como se fosse uma impressão digital. Esse exame de microcomparação balística, muitas vezes requisitado pela defesa, porque às vezes tem aquela peixe de que a defesa só quer enganar o juízo, e isso não é verdade. A gente quer muitas das vezes apurar melhor a investigação, não era realizado por falta de peritos. Então esse debate tem que avançar, eu acho que tem que investir na polícia judiciária, na polícia pericial, no sistema do Estado acusador, mas também no Estado defensor. Porque quando eu falo pela associação, vemos uma realidade das defensorias públicas no Brasil muito tristes, em que a menos de 40% das comarcas tem defensor público, a gente está dizendo que as outras 60% não merecem a defesa. E isso não pode ser aceitável num Estado que se pretende se tornar civilizatório. Mas é basicamente isso, reafirmamos a defesa pela audiência de custódia, por todos os argumentos já elencados, seja pelo seu status supralegal, e lembrando que esse precedente do STF, dizendo que os tratados internacionais de direitos humanos têm status supralegal, não nasceu com a audiência de custódia, nasceu com o debate sobre a possibilidade ou não da prisão civil do depositário infiel. E não vejo ninguém debatendo e criticando a ausência da prisão civil do depositário infiel. Vamos trazer esse debate, então, porque o argumento foi esse, foi utilizado também para a aplicação da audiência de custódia. Então, reafirmando mais uma vez, queria agradecer a oportunidade, acho que o debate foi muito rico, e eu acho que as opiniões contrárias e a favoráveis são muito importantes para a gente aprimorar esse debate e aperfeiçoar a política de segurança pública, que eu acho que é desejo de todas e todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Pedro.